Torcida, começando mais um vídeo aqui no canal, CRB Minha Paixão, de mais nada, deixa o like, se inscreva no canal, ative as notificações, segue a gente no Kawaii, segue no Instagram, CRB que tem desfalque, o Sport também tem, ressaltando aqui, né galera, e falar aqui sobre os jogadores do CRB, galera, que não jogam, a gente sabe já de cabeça, né, mas relembrar de novo vocês aí, quem não joga contra a equipe do Sport, Guilherme Romão, né, lesionado aí, fica de fora, Auremir foi expulso na partida, o Edmar, né, que tomou o terceiro cartão aí, né, e o jogador também deve ficar de fora também, o Fábio Alemão, que saiu no jogo contra o Mirassol sentindo, né, o jogo também contra o Criciúma ele saiu sentindo, e como eu falei, tem que passar pelo exame, e no exame foi comprovado que ele estava com anemia, né. Sobre a equipe do Sport, tem também, né, desfalque, jogadores suspensos, né, segundo os jogadores que estão suspenso é o jogador Ronaldo e o Fábio Matheus, e os jogadores que não viajou com o elenco é o Wagner Love, o Sabino e o Jorginho, né? Esses daí não vieram. O caso do Wagner Love, dor muscular, né? Ainda está se cuidando ainda. O Jorginho também saiu sentindo na partida que teve aí contra a equipe do Ceará. O Jorginho saiu sentindo, né? E o Sabino também. Jogo difícil esse do CRB, né? O Sport é o líder. O CRB está ali na 13ª colocação, né? Caiu uma posição aí na tabela. Jogo complicado, mas no Repelé o CRB é forte. Torcedor Gatiano tem que fazer a parte, apoiar o Campeonato Brasil, né? Ressaltando aqui, a Federação Alagoana de Futebol vetou ainda, né? Torcida organizada aqui do esporte no estádio Repelé. Então, torcida jovem do esporte não pode entrar no estádio Repelé para as confusões que teve já aqui no Repelé, né? Tanto com o nosso rival, né? Aquelas confusões que teve, e com isso também foi vetado aí. Então não pode torcida organizada do esporte no Repelé. Segundo informação do Cabral Neto aí, né? Informação de Pernambuco, que o treinador do esporte, o Anderson Moreira, ele pode entrar com 3 zagueiros contra o CRB. Isso devido ao desfalque que tem a equipe aí, né, de Pernambuco. Jogo muito importante, o CRB tem que aproveitar esse jogo aí, que é um jogo difícil, por mais que tenha essas peças que não joguem, né, nessa partida aí contra o CRB, mas o Sport que vai querer ganhar, também está na liderança ali, então vai ser um jogo muito disputado no Repelé. O CRB tem que ter atenção. Vou trazer aqui a escalação do CRB, que tem aí na matéria no GE. Então, Diogo Silva, Hereda na lateral direita, zagueiro Gum, Anderson Conceição, Simon, Matheus Ribeiro na lateral direita, Lucas Lima, Juninho Van Loura ou Falcão, João Paulo, Renato e Anselmo no meio de campo ali. Vamos ver como vai ser essa tática aí, nesse esquema do treinador Daniel Paulista para a partida contra a equipe do Sport no estádio Rei Pelé às 19 horas. Torcedor Gatiano tem que fazer sua parte, jogo importante. E passar aqui, galera, a coletiva aqui do jogador aí, né, nosso zagueirão Simon. Veja aí o que o Simon falou aí. Boa tarde. Com certeza a gente enfrenta não só esse jogo, né? Todos os jogos a gente tem visto um equilíbrio muito grande na Série B, mas em termos de colocação, a gente olhando a tabela hoje, a gente tem o próximo jogo contra o líder, e realmente a nossa equipe deu mostras já durante todo o ano, fazendo enfrentamentos contra grandes equipes, onde a gente pôde apresentar bom futebol, conseguir bons resultados também. Então, tendo o máximo de respeito à equipe do Sport Recife nessa próxima rodada, mas a gente crê plenamente que nós possamos fazer mais um grande jogo, conquistar mais uma vitória que nos mantém, né, nesse caminho das vitórias. A gente conseguiu restabelecer isso na última rodada, então a gente vê como um jogo também fundamental para que a gente possa seguir essa sequência, para que a gente possa encerrar esse primeiro turno aí com a pontuação que a gente almeja. Boa tarde, Simon. E esse é mais um confronto, né, na temporada entre CRB e Sport. De alguma maneira, existe um clima de revanche pelo que aconteceu lá na Copa do Nordeste. Como é que vocês enxergam, né, esse momento, principalmente pela fase que o Sport também está vivendo, né, assumiu a liderança da competição? Como é que vocês encaram esse jogo contra o Sport? Creio que não, acho que não cabe essa palavra revanche, até porque na nossa opinião, a nossa cabeça, foram enfrentamentos justos, né? A gente teve os enfrentamentos e não houve polêmica alguma, então é um confronto de duas grandes equipes. A tabela hoje coloca o Sport na nossa frente, mas isso não nos tira a capacidade de vencê-los, de fazer um grande jogo, fazer um grande enfrentamento.
Então acho que a preparação tem sido baseada em cima disso, em cima de uma equipe forte, em cima de uma equipe que tem seus pontos positivos, né? Vai nos impor bastante dificuldades, mas a gente está vendo um grande resultado aí sendo possível de ser feito no próximo jogo, sim, sem problema nenhum. Acho que as coisas vão acontecer da maneira que a gente se preparar, né? Buscando realmente fazer um grande trabalho pré-jogo para que as coisas aconteçam da forma que a gente espera, que a gente trabalhou na quarta-feira. Agora, sabe, é um jogo grande, é um jogo de camisa, tá? Agora, não pode entrar o CRB como entrou no segundo tempo no jogo contra o Londrina, principalmente por ser um jogo grande, o jogo que vai ser um jogo contra o Sport. De repente tem um apagão ali contra o Londrina, foi complicado. Verdade, não foi uma coisa, né, que a gente estabeleceu no vestiário. Infelizmente, futebol, as coisas acontecem e muitas vezes elas fogem do nosso controle. Acabamos ali no início do segundo tempo deixando a equipe do Londrina tomar um pouco de conta das ações e eles conseguiram o gol e aí acabou, de certa forma, equilibrando um pouco mais a partida. Depois com um jogador a menos também a gente teve um pouco mais de dificuldades, mas realmente é uma coisa que a gente conversou pós-jogo, né? A gente deixou bem claro que era um segundo tempo que a gente tinha que realmente deixar na nossa memória como um sinal de alerta para que as coisas não venham acontecer mais uma vez, considerando realmente o nosso próximo adversário, que é um adversário que tem mostrado que o quão letal pode ser quando os adversários erram, né, contra eles. Então, máximo respeito, máxima atenção para que a gente não perca o foco em nenhum momento dessa próxima partida aí, a gente tenha 100% do tempo concentrado e focado em fazer um grande resultado, conquistar a vitória. O futebol de hoje em dia, a gente não pode entrar, qualquer jogo que seja, qualquer equipe que seja, tanto Série A, Série B, campeonatos europeus, a gente não pode entrar, nenhuma equipe entra querendo ser dominada pelo adversário ou querendo colocar o adversário em melhores condições no jogo, né? A gente faz um trabalho, a gente busca durante os 90 minutos fazer o nosso melhor e tentar controlar o máximo possível do tempo da partida. Mas isso não vem acontecendo não só com o CRB, todas as equipes e a gente também conseguiu dominar nossos adversários fora de casa também. É um ponto importante que a gente tem que frisar também, porque às vezes a gente toca nessa tecla, dizer que às vezes os adversários vieram aqui e a gente não conseguiu o nosso resultado, que era a vitória. Minha compensação também fora de casa, a gente conseguiu sobressair sobre adversários e adversários fortes, né? Tá aí o exemplo do próprio Ceará. Ganhamos do Novo Horizontino também, que é uma equipe que está brigando lá em cima. Então, assim, as equipes elas se enfrentam em determinados momentos do jogo, a gente perde o controle ou a gente tem controle sobre o adversário, isso é totalmente natural. Só que, claro, pela nossa realidade na tabela hoje, a gente já não pode se dar o direito, se dar o luxo de repente correr certos tipos de risco, como a gente correu contra a equipe do Londrina, que era uma equipe que está atrás da gente e nós vamos no rebaixamento. É totalmente compreensível o torcedor, vocês da imprensa terem essa cobrança conosco, mas é uma coisa que a gente está buscando melhorar e muitas vezes no decorrer do jogo a gente não consegue identificar em 1 ou 2 minutos tudo o que está acontecendo. São muitas coisas que envolvem, né? São muitos fatores, às vezes o cansaço, né? Às vezes um jogador a menos, entendeu? Ou às vezes é 1 ou 2 ou 3 ataques que a gente acaba tendo e acaba não fazendo gol e às vezes um ataque esporádico do adversário, o adversário faz um gol, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente tem que ficar tranquilo em relação a isso, porque a gente está fazendo um bom trabalho, né? Algumas coisas, alguns fatores, eles acontecem porque é futebol. A gente não pode também se apegar só a isso na nossa campanha, porque a nossa campanha não é baseada só em pontos dentro de casa, apesar de ser muito importante a gente conquistar pontos no nosso domínio. Mas a gente tem que saber que a pontuação ela é gerada em todo jogo, não é só jogos dentro de casa. Então a gente tem que estar tranquilo em relação a isso, saber que a gente está fazendo o nosso melhor, independente de muitas vezes a gente acaba não tendo controle do jogo por alguns minutos, mas a gente também estabelece que isso é possível acontecer em virtude da qualidade do adversário, em virtude do resultado também, né? O jogo contra o Londrina era o segundo tempo, a obrigação de jogar mais, de propor mais, era muito mais do Londrina. A gente não precisava fazer 5-0. Era importante a gente continuar dominando o jogo, mas às vezes a gente tem que pensar também que não é interessante a gente se expor de qualquer maneira, entendeu? Então, assim, a gente tem que ficar tranquilo quanto a isso. Nós vamos continuar trabalhando, estabelecendo as nossas metas, as nossas estratégias para continuar somando pontos.
Sabe qual é a avaliação que você faz? Você que é um cara rodado, experiente, conhece Série B, e vocês quando chegaram aqui na formação do elenco, a direção trouxe jogadores com vários acessos, né? Inclusive campeões, enfim. Aí de repente o CRB daqui a pouco vai chegar, termina esse primeiro turno, são pontos corridos, mas ele está fora da primeira página. Preocupa vocês, pelo que você conhece de uma Série B, nesse momento, de não pontuar nessa virada de turno com aquela pontuação para pensar em algo mais complexo? Acho que existem momentos, né, na competição. Logicamente, quando iniciou a competição, não era a posição que a gente gostaria de estar, né, e principalmente né, brigando na parte de baixo da tabela. Né. A gente mostrou uma recuperação, sim, muito pouco, ainda perto do que nosso elenco pode render, do que o nosso elenco já apresentou em partidas dessa temporada mesmo. Mas como eu disse, a gente ainda tem alguns jogos, alguns pontos a serem disputados aí até essa virada de turno, e a gente tem uma estratégia bem definida, né, enquanto a soma de pontos para que a gente possa virar o turno realmente com uma chance clara, né, com uma meta estabelecida para que a gente possa retomar o campeonato no segundo turno com chances claras de buscar um acesso. Não é o que a gente esperava, logicamente. Ninguém aqui pode falar que está satisfeito com isso, né? Mas a gente tem que realmente colocar os olhos numa recuperação, que por mais difícil que seja, a gente ainda está se recuperando, a gente tem condições, já mostramos que a gente está se recuperando na tabela, e agora é esperar os próximos jogos, fazer os próximos jogos aí. Para acabar o turno agora a gente tem bastante adversários que estão atrás da gente também, então isso é importante, somar pontos contra essas equipes para que a gente possa se distanciar da parte de trás da tabela, e somando pontos contra essas equipes, automaticamente a gente vai subindo na tabela. Com exceção desse jogo a menos que o CRB tem, né, o campeonato está indo para a 16ª rodada, finalzinho já do primeiro turno. Para a avaliação que você faz dessa Série B, né, muito se falou que ela seria uma competição que não teria os grandes clubes, né, de Série A, e que talvez tivesse um nível um pouquinho mais baixo, mas como é que você avalia, né, dentro do campo, dentro daquilo que você conhece a competição? Muito equilibrado, na minha opinião, diferente do ano passado, né? O ano passado, antes de começar o campeonato, tinham pré-estabelecidos aí os quatro clubes grandes que teriam as chances de subir. Realmente foi o que aconteceu, né? E esse ano não. Esse ano não existem grandes favoritos aí. Existem, claro, times com um grande potencial de investimento, né? Clubes que têm uma torcida muito forte, né? Aí, clubes aqui do Nordeste também, a gente tem que valorizar isso, que são equipes que na Série B sempre fazem grandes campanhas. Mas acho que está tudo em aberto ainda. A gente não pode, com todo respeito a todas as equipes que estão lá na frente, ainda já estão no G4, acho que é muito cedo para a gente definir qualquer coisa. Também é muito cedo para a gente definir quem vai cair. Então, por isso que a gente também bate muito nessa tecla de somar pontos contra as equipes que estão abaixo da gente na tabela, para que a gente não possa ser surpreendido em algum momento do campeonato. Somar pontos, e justamente por isso que a gente ainda acredita que a gente possa fazer uma recuperação melhor ainda. Tem todo um segundo turno, um final de primeiro turno e um segundo turno, para que a gente possa se restabelecer, e aí sim, quando entrar o segundo turno, a gente começar a olhar para cima, vislumbrar coisas maiores, porque na minha opinião, né, os próprios jogos, né, nem só a minha opinião, acho que os jogos aí têm mostrado que são equipes lá da parte de cima, às vezes são surpreendidos e perdem para quem está na zona de rebaixamento, para quem está mais distante na tabela. Então isso nos faz realmente acreditar que, mediante uma recuperação nossa, conquistando os pontos necessários, a gente pode sim realmente, ao final do campeonato, buscar uma coisa grandiosa aí numa campanha de recuperação.